Fala pessoal, tudo bem? Nessa aula eu vou falar sobre paralisia facial de Bell. Fala pessoal, tudo bem? Nessa aula de hoje eu vou falar sobre o tratamento funcional, principalmente paralisia facial de Bell, tá? Nas paralisias faciais, tanto elas podem ser idiopáticas, quanto elas podem ser fruto de algum problema neurológico. Então, na minha vida profissional, eu tive alguns anos bastante dedicado a tratamentos funcionais de paralisia facial. Então, talvez você possa estar pensando assim, não, mas no meu consultório de harmonização facial, o meu público-alvo de toxina botulínica é estético. Nunca apareceu nenhum caso de paralisia ou casos funcionais para mim. E eu sei que isso é uma verdade. 80% dos consultórios de harmonização facial tem o foco em estética. Mas eu quero falar para você que existe uma demanda muito grande e que necessita de bons profissionais para tratamentos funcionais. Eu trabalhava num prédio, né? E quando eu comecei com toxina botulínica lá atrás, lá no início, eu estava começando a minha carreira, apareceu para mim um paciente com paralisia facial, uma moça jovem. E eu realmente não tinha orientação, eu não tinha feito nenhum curso sobre a parte funcional. Mas ela estava tão desesperada em busca de um profissional que pudesse ajudá-la, que eu comecei então a desenvolver o meu próprio protocolo. Eu aceitei o desafio, eu fui atendê-la, né? Eu estudei, eu recorri a outros profissionais e eu fiz o tratamento dela, né? Errando e acertando, eu consegui tratá-la, né? Eu consegui melhorar bastante, inclusive reverter boa parte da paralisia facial. E daquela paciente, ela falou para o neurologista, ela foi espalhando, o próprio neurologista, nossa, uma dentista fazendo naquela época era um pouco assustador. O dentista está tratando com toxina botulínica, né? Não era comum isso há 12 anos. Mas ele viu que o trabalho tinha sido bem feito e ele resolveu ir encaminhando pacientes funcionais para tratamentos com toxina botulínica. Então, daquela única paciente, eu comecei a ter uma gama de pacientes. Por mais de 5 anos, eu tratei pacientes funcionais com toxina botulínica. No meu consultório aparecia de tudo, né? Eu acho que a grande maioria era paralisia facial. Então, todos os relatos, todos os casos que vocês possam imaginar, mas tinham outros tratamentos, outras neuralgias também. O primeiro ponto, quando a gente vai tratar de paralisia facial, é o seguinte: professora, por que você não passa um protocolo? Por que você não dá uma aula aqui ensinando a gente como a gente vai tratar? Porque não existe um protocolo. Cada caso é um caso. Então, a primeira coisa que a gente deve entender é que o paciente que sofreu paralisia facial, ele é único. Porque a musculatura afetada, o resultado que ele vai ter e o protocolo que você vai ter que desenvolver, ele é único para aquele paciente. É por isso que não tem assim um curso específico, né, para a gente tratar de paralisia. Você tem que entender do tratamento de toxina botulínica. A partir desse entendimento, é por isso que a gente deu lá a parte técnica, a parte de anatomia, é que você vai sentar e desenvolver o protocolo específico para aquele seu paciente. Então, o que você vai fazer? Você vai atendê-lo. Eu deixei lá em cima, lá no PDF, as fichas de paralisia. Eu tenho um e-book sobre paralisia que você vai ler. E você vai fotografar o seu paciente. Você vai ouvir qual é a queixa dele, né? Aonde foi afetado, aonde você precisa trabalhar. Então, assim, quando o paciente ele tem paralisia facial, ele vai ter um lado paralisado. Aquele lado está comprometido, né? A musculatura não se movimenta. Então, eu não preciso de toxina botulínica nesse lado, porque a musculatura não movimenta. Então, muitos pacientes chegam para mim, eles foram tratados erroneamente por outros profissionais e os profissionais injetaram toxina botulínica no lado paralisado. Então, isso não faz sentido.
que acontece? Quando, por exemplo, esse lado está paralisado, a musculatura contralateral, ela vai fazer um esforço a mais. Então, por exemplo, o risório desse lado foi afetado pela paralisia, ele não mexe. Esse risório do lado esquerdo, ele vai trabalhar pelo lado direito e pelo esquerdo. Ele vai dizer, poxa, esse pessoal aqui não está trabalhando, eu vou ter que complementar a força. Então, ao invés dele fazer um movimento normal, ele vai compensar, vai ter uma hipertonia dessa musculatura funcionante. E o tratamento de toxina botulínica, o que ele vai fazer? Ele vai tirar essa hipertonia, esse movimento a mais da musculatura, tá? A gente vai relaxar essa contração excessiva, tá? E quando eu coloco toxina botulínica nessa musculatura, a musculatura contralateral, ela acaba sendo estimulada. Então, é só, quando o paciente ele foi atingido por paralisia facial, se ele buscar ajuda em até 6 meses, a gente tem grandes chances de reverter, tá? Isso é muito legal. Aí como eu comecei a ficar conhecida, né, com tratamento de paralisia facial, os próprios profissionais, fisioterapeuta, neurologista, me enviavam pacientes assim que tinham meses, que às vezes tinham semanas do diagnóstico de paralisia facial. Então eu comecei a ter sucesso muito grande nos meus tratamentos. Então quanto mais precoce o paciente procura, mais chance de reverter, porque a toxina botulínica, ela vai estimular esse lado. É a mesma coisa que se você colocar nesse masseter toxina botulínica, esse aqui vai começar a se desenvolver, tá? Porque eles são musculaturas que trabalham em sinergia. Então, esse é o primeiro ponto. Desde que o paciente lhe procurou, em até 6 meses, a chance é grande. A literatura fala em até 2 anos, mas quanto mais perto de 2 anos, mais difícil vai ficando, porque vai tendo uma rigidez na musculatura, né? E aí ela vai ficando cada vez mais difícil de voltar, do nervo conseguir estimular a junção neuromuscular. Mas se o paciente chegou para nós com 2 anos, não tem problema, a gente vai conseguir melhorar bastante a estética. Então, quanto mais tarde ele procura, mais a gente melhora a estética e menos a função. Mas no início a gente tem chances muito grandes de reverter. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que você vai ter que descobrir a dose ótima da toxina botulínica para cada musculatura, e cada paciente é individual. Lá nos nossos treinamentos a gente fala da dose padrão, tá? Vamos dizer assim. Então, por exemplo, prócero 5 unidades, corrugador 5 unidades, cada ponto do frontal 2 unidades, essa é a dose padrão. 25 unidades para um masseter. Então, você vai começar a trabalhar na dose padrão. E aí, você vai sempre anotando nas fichas e você vai ver aquele paciente a cada 15 dias. E aí, você vai fotografar e você vai ver se está ok ou não. E aí, se você tiver que fazer doses adicionais, você vai estar anotando. Então, no final, mais ou menos de uns 2 ou 3 meses, você vai descobrir exatamente a dose que aquele paciente responde bem. E aí você só vai repetindo. Então, por exemplo, o paciente chegava até a mim, era uma consulta inicial, mais uma consulta de retoque, mais uma consulta, mais ou menos umas 3, 4 consultas, até a gente descobrir a dose ótima de cada musculatura. Depois ele só volta 2 vezes ao ano ou 3 vezes ao ano e a gente repete aquele protocolo. E o melhor que tem dos tratamentos funcionais é que, diferente do paciente de estética, que muitas vezes qualquer promoção ele pode ir para uma outra clínica, o paciente funcional não, porque ele desenvolve um vínculo afetivo com você, porque ele está ali depositando toda a confiança dele naquele tratamento em você. Então ele começa a ter uma gratidão muito grande pelo seu tratamento, tá? Pelo seu atendimento, pelo seu protocolo.
Então assim, ó, geralmente quando o paciente ele tem paralisia no terço superior, você não tem grandes riscos, você vai fazer uma aplicação normal de toxina botulínica, como a gente falou aqui nas aulas anteriores, ok? Então, no máximo que vai acontecer é você ter que reforçar a dose. Então, por exemplo, paralisou metade do músculo frontal. Você não vai colocar nessa metade, né? Ou orbicular dos olhos, você vai colocar na metade que está funcionante. Você começa com a dose normal, depois você vai colocando doses de retoque, 3 unidades, 2 unidades, até você descobrir, nossa, agora ficou show. E aí você sabe qual é a dose ótima desse paciente, tá? Mas é só, o maior desafio das paralisias faciais não é terço superior, é terço inferior. E é isso que eu vou falar hoje com você. Para tratamento de terço inferior, que vai ser 90% das paralisias que chegarem para você, vai ser aqui ao redor da boca e é super delicado trabalhar porque é uma região muito funcional. Você vai ter que tirar a hiperfunção sem tirar a função. Então, é uma linha muito tênue entre a dose para tirar a hiperfunção, mas para não atrapalhar a função. E você vai ter que entender que se você colocar na musculatura errada, o paciente ele vai começar a mandar mensagem, ele vai ficar incomodado, então você não pode errar a musculatura. Nas paralisias de boca, tá? De redor de boca, a gente vai inicialmente trabalhar, porque é só 90% quando paralisa esse lado, por exemplo, esse lado vai jogar o lábio para cá, então o risório ele vai ficar com uma força maior, o abaixador do ângulo oral vai ficar com uma força maior, os zigomáticos vão ficar com uma força maior e o abaixador e levantador do lábio superior vão ficar com uma força maior. Mas você vai começar trabalhando pelo abaixador do ângulo oral, anote aí, abaixador do ângulo oral, que é exatamente no ângulo. Você vai começar a trabalhar nos zigomáticos. Primeira aplicação que você vai fazer, abaixador do ângulo e zigomáticos, tá? Porque são musculaturas que estão um pouco mais longe da função. Então você não vai alterar a fala, a alimentação, todos os movimentos funcionais da boca, tá? E aí você aplicou, você vai chamar o paciente para olhar em 15 dias. Então você já vai estar com essas musculaturas em posição. E aí você vai observar o que mais falta. Então lembre-se, quanto mais perto do lábio você chegar, mais funcional é. Então mais delicado é. Você nunca vai começar uma aplicação trabalhando levantador do lábio superior, abaixador do lábio, tá? Então essas musculaturas elas estão muito ligadas ao movimento direto da boca. Então isso é depois, isso é num segundo momento. Primeiro momento, abaixador do ângulo oral, zigomático maior, zigomático menor. E se o lábio do paciente estiver muito lateralizado, você pode trabalhar o risório apenas, tá? Depois de 15 dias você vai fotografar e você vai ver o movimento do paciente e o que mais ele precisa. E aí você pode ir então no levantador do lábio superior, você pode ir no orbicular do lábio, tá? Esse orbicular do lábio é a última aplicação que você vai fazer. Então tem um erro muito grande de pacientes que chegam aqui desesperados, chorando. Olha, eu tive uma paralisia facial, eu estava horrível e etc e tal. Procurei um profissional que deixou a minha boca mais torta ainda. Por quê? Aí eu vejo que eles aplicaram no orbicular dos lábios. Então, o orbicular parado começa a jogar a boca para o outro lado.
Então o paciente começa a ficar com o lábio torto. Ele dizia, eu não era assim, eu estava só com esse lado paralisado, agora eu estou com o lábio torto. Então ele começa a pronunciar, a boca fica torta. Então fuja do orbicular dos lábios no primeiro momento. Eu vou fazer uma marcação em mim para você entender muito bem. Então vamos lá, eu me olhando aqui eu consigo exemplificar melhor. Vamos supor que esse lado aqui está paralisado. Então o paciente, ele está assim, ó, esse lado tem paralisia, ele mexe aqui, ó. Então essa musculatura, ela vai compensar. Então ele não quer ficar falando assim, tá? Eu vou ter que dar uma harmonia aqui. Então tem que explicar para ele isso, eu vou tirar essa função excessiva. A gente vai trabalhar inicialmente no abaixador do ângulo oral. Você vai ver no seu paciente que geralmente o abaixador do ângulo oral, ele tá em hiperfunção. Tá aqui, ó, o abaixador do ângulo oral, você vai ver ele trabalhando. E ele faz aqui, ó, um vinco. Você vai aplicar 4 unidades, ou 4 ou 5, tá? Exatamente aqui no abaixador do ângulo oral. 5 unidades, tá? Fuja do orbicular do lábio. Você não vai aplicar aqui ao redor do lábio em nenhum orbicular. Se você paralisar aqui, ó, a boca vai começar a ficar torta. Aqui também. Então ele vai começar a jogar a boca para o outro lado, vai ficar pior, tá? Então lembre-se, fuja do orbicular dos lábios no primeiro momento. Abaixador, e aqui estão os zigomáticos. Lembram da anatomia do zigomático? Que ela vai lá, ó, ela vai lá pro orbicular dos olhos. Então aqui, ó, eu consigo trabalhar 3 unidades. Quando o paciente tá jogando o lábio para cima na fala, então esse tá parado, ele tá jogando isso aqui para cima. São os zigomáticos que eu vou trabalhar, maior e menor. Pode colocar 2 unidades no menor e 3 no maior. Então aqui, ó, é uma aplicação mais lateralizada, que vai realmente para o arco zigomático. Se ele está jogando a boca muito pro lado, aí eu trabalho o risório, tá? Que o risório está exatamente aqui, ó, aqui onde faz a covinha. Só se ele está jogando a boca muito pro lado, tá? Se não, eu deixo também isso aqui por último, porque ele interfere na estética do sorriso. Mas se está muito para o lado, eu consigo relaxar com 2 unidades. Então, inicialmente, abaixador do ângulo oral, os 2 zigomáticos e um pouquinho no risório. Você vai olhar o paciente em 15 dias, 15 a 20 dias. Se ainda está um pouquinho jogando o lábio para cima, você pode vir no levantador do lábio superior e da asa do nariz. Ao lado aqui da asa, você coloca 2 unidades, 2 a 3, tá? Mas aí você vai ter que, tudo no mínimo, tá? 2 unidades, tudo na dose mínima e musculatura a musculatura. Se por um acaso essas musculaturas mais perto do lábio, depois de 15 dias o paciente estranhar com o resultado, você vai anotar na sua ficha. Você não vai mais fazer aquela musculatura, tá? Você pode errar, mas você vai errar em uma musculatura só. O maior erro que eu vejo é pacientes vêm, né, que estavam desesperados com a paralisia, foram num profissional de toxina botulínica e ficaram 2 vezes desesperados, porque o profissional ele trava a função aplicando no orbicular da boca, no orbicular dos lábios, tá? Ou no abaixador do lábio. Então fuja dessas musculaturas. No final do protocolo, se ainda ficar algo incomodando, você vai colocando 1 unidade, tá? No orbicular dos lábios, mas isso é só se precisar. Eu vou dizer que é 15% que precisa. A gente faz uma aplicação mais agressiva quando o paciente faz cirurgia neurológica. Quando ele faz cirurgia neurológica, tá? Então ele tem uma paralisia muito grande
ele tem uma desarmonia facial muito grande, né? Às vezes a boca dele vem parar aqui, aí sim eu tenho que trabalhar com doses mais agressivas, tá? Mas se você tem um caso de paralisia facial, você pode mandar mensagem aqui no suporte que a gente vai te orientando até você desenvolver o seu protocolo. Mas aqui eu quero dizer para você que é importante você sempre no sistema anotar e anotando as suas aplicações e fotografando o seu paciente até descobrir a dose ótima dele. Depois você sabe que o abaixador do ângulo oral do paciente ficou ótimo com 4 unidades, risório com 3, zigomático com 3 ou com 2, tá? Ou com 5. Eu já coloquei aqui no risório 7 unidades de um paciente que tinha uma paralisia bem severa. Então isso você vai descobrindo e depois o paciente vem 2 vezes por ano, você faz esse protocolo e é muito bom. Lembrando sempre que paralisia facial a gente usa doses mínimas de toxina botulínica, mas requer uma atenção muito grande, requer mais consultas. Então eu nunca cobro pouco, né? Eu sempre começo com realmente o tratamento de 1/3 superior, né, na faixa de hoje R$1.300, tá? Apesar das doses serem pequenas. Então é isso, tá? Lembre-se, fuja dos músculos muito perto da boca, vá desenvolvendo seu protocolo, fotografe sempre o seu paciente, desenvolva bem aquele pilar organizacional, organize que esse paciente, quando ele gostar, ele vai espalhar e vão vir mais pacientes funcionais para você e você vai ter que estar preparado, tá? Um super abraço e te vejo na próxima aula.